Gostaria de refletir a partir do Evangelho, principalmente, levando em consideração essa necessidade que a comunidade antiga, as primeiríssimas comunidades tiveram de identificar o Messias, identificar Jesus. Era um processo necessário. Se hoje para nós é claro quem é Jesus e o que ele significa, pelo menos do ponto de vista da catequese que recebemos, as primeiras comunidades tiveram que construir essa compreensão de uma forma muito gradativa, fazendo memória do que foi a experiência vivida e ao mesmo tempo anunciada. Daí as interrogações, mas quem é Jesus afinal? As primeiras respostas, as mais senso comum, remontam personagens paradigmáticos da própria tradição religiosa daquele povo, não é? Daí a lembrança dos profetas, os mais antigos, os mais recentes, como o caso de João Batista. Mas uma pergunta ulterior é feita e aí a resposta vem com ares de um desenvolvimento, de uma caracterização de uma identidade, que remonta à experiência histórica, mas também à certeza de um processo que vai sendo construído na experiência com o Espírito do ressuscitado. Por isso, Mateus coloca Pedro professando essa fé, porque é o que a experiência tem que levar. Ela não é uma experiência intelectual, ela é uma experiência que passa por um desenvolvimento de compreensão, mas que também precisa cair numa adesão. É o Cristo, é o Messias. E Mateus ainda diz mais, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós temos um primeiro elemento. É o elemento fundamental onde se funda a igreja. E aqui o papel da igreja é importante, porque é dentro da comunidade que essa profissão de fé é gestada. É aqui que ela é desenvolvida, aqui que ela é assumida. Não é quando se diz Pedro fazendo essa profissão de fé e colocando Pedro como a referência fundante, é preciso entender o significado grandioso disso, Pedro catalisa, em certo sentido, aquilo que é a expressão das comunidades, de uma igreja incipiente que está sendo gestada na experiência histórica e depois na experiência do ressuscitado. E a pedra fundamental, embora se possa pensar que seja Pedro enquanto pessoa, e não faltam construções teológicas para defender esse argumento, que não é errado em si, mas mais do que Pedro enquanto pessoa é o que ele significa, é o que ele catalisa, que é essa profissão de fé. Dizer que o Cristo é quem ele é, o Filho do Deus vivo, é que pode efetivamente sedimentar uma comunhão, que faz com que essa fé seja perseverante. A profissão de fé de Pedro é a pedra fundamental para a vivência do discipulado na igreja. Essa é a definição que nós devemos buscar, não é? Mas olha que interessante, isso nasce na comunidade igreja, e isso faz a igreja continuar acontecendo. E aí acho que tem um aspecto muito rico também para a nossa experiência, no nosso dia a dia, e o quanto isso pode ser relevante. É dentro da igreja que a gente faz essa experiência, porque é da igreja que a gente recebe esse querigma, esse testemunho. E ele só tem sentido enquanto é anunciado também dentro da comunidade igreja. Caso alguém de nós pudesse pensar que esse querigma é uma propriedade intelectual, e quiséssemos fazer uso disso, deslocado do senso da comunidade, incorreríamos em grandes riscos. O risco de ter uma compreensão muito unilateral da fé, muito particular. Risco que a gente verifica nas dogmatizações estranhas, descontextualizadas, que fazem com que ficamos discutindo conceitos intelectuais da própria fé, sem fazer uma experiência propriamente comunitária dessa fé. Viver esta fé dentro da igreja, porque foi dentro da igreja que ela foi gestada, significa dizer que aqui a gente cresce, aqui a gente complementa, aqui a gente se corrige.
A minha experiência enriquece a experiência de vocês. A experiência de vocês enriquece a minha experiência. Aquilo que eu busco também é unificado na busca de vocês. E aqui a gente vai se corrigindo na compreensão, a gente vai se corrigindo e se aperfeiçoando na vivência. Por isso que entender esta profissão de fé como origem da igreja e como aquele elemento que dá a própria continuidade e a substância da própria igreja é fundamental. Vivê-la de uma outra forma que não dentro desse espírito é perigoso. É cismático, não é? É para onde leva, é para as divisões. Então aqui acredito que temos uma riqueza muito grande de compreender que né, nessa experiência comum de igreja, mas igreja pensada enquanto pessoas que buscam professar uma fé comum, não é? Que a gente deve sempre buscar cada vez mais a compreensão desta pergunta fundamental. E para você, quem sou eu? Não é? A resposta, embora ela passe por um determinado momento, por uma resposta individual, personalizada, mas ela é construída pelas influências recebidas nas catequeses, nas experiências, e depois essa resposta também demanda um engajamento, naturalmente. Caso contrário, seria estranho. E para finalizar, não é, se estamos falando da importância da fé comum e da igreja, me dirijo também de uma maneira especial aos que nos acompanham agora, através do nosso site, né? Gradativamente nós vamos vivendo esse processo de retorno às atividades comuns, ainda que a pandemia esteja aí, bastante presente, fazendo vítimas aí cotidianamente, não é? Todos os cuidados são necessários, sabemos disso. Mas, gradativamente, estamos retornando ao trabalho, às atividades e também à vivência eclesial. Pode ser que depois de tantos meses sem irmos aos templos, às igrejas, né, propriamente ditas, para rezarmos, para participar dos sacramentos, e fazendo isso dentro das nossas casas, acompanhando nossas celebrações que são transmitidas por tantas e tantas comunidades, podemos minimizar a nossa compreensão e achar que pode ser assim para sempre. Que a gente pode agora fazer uma mudança de compreensão, não é? E dispensar a efetiva participação nas comunidades eclesiais. Claro que, com toda a segurança, não é? A gente deve pensar que o retorno é a seu tempo, mas precisamos voltar. Gradativamente teremos que voltar às nossas atividades, participar na comunidade, retomar as pastorais, participar das celebrações, vivenciar o sacramento, de maneira especial a celebração da missa, para que a gente não incorra num risco perigoso de achar que é suficiente viver a fé apenas de uma maneira particular, no horizonte da nossa compreensão pura e simplesmente, não é? Esse tempo de pandemia nos colocou numa situação de exceção. Uma exceção que gradativamente vai perdendo seu sentido. E aí a gente precisa se comprometer, dentro de uma situação de segurança, claro, de cautela, mas retomar as atividades nas nossas comunidades. Porque é lá, enfrentando aquelas situações cotidianas, que a gente vai encontrar as alegrias de viver uma fé numa comunidade, participar presencialmente da Eucaristia, retomar as atividades pastorais, os exercícios das caridades fraternas que são feitas nas comunidades, juntamente com os desafios do que é viver a igreja comunitariamente, não é? Tudo que temos feito é muito importante, vai dando uma certa continuidade desse processo, mas vai chegando a hora, e ela já começou, de que a gente também precisa, né, retomar a vida comunitária eclesial, onde é que a gente está situado, por onde a gente estiver situado. Será um trabalho necessário para que a fé que a gente professa possa encontrar eco também no irmão e irmã que forma a nossa comunidade.